Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta celebração e compartilhando também este vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você vai receber todos os dias nossas missas, novenas, estará sempre rezando conosco. Celebramos hoje a Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor. Para nos dar coragem de trilhar o caminho da eternidade feliz, Jesus não se mede no amor, vai até a terrível cruz. Já por gratidão, vamos segui-lo com empenho. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, e não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos.
Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezado era, não fazíamos causa dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensássemos foste um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor de todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio dos vizinhos, o desprezo e zombaria dos inimigos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e
afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer,
saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não devo beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que tu me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostre que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu?
O teu povo e os sumos sacerdotes me entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse a Jesus: Então, és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci para vir ao mundo e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: Que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume de que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam! Crucificam! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda, entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse.
Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje fazemos a celebração bonita da paixão do Senhor. Hoje é o dia em que nós exaltamos a cruz como sinal da nossa salvação. O mesmo Senhor que ontem lavara os pés, instituía a Eucaristia e o sacerdote, de uma maneira a sempre estar em serviço para com o povo, hoje então, após aqueles acontecimentos, se dirige ao Monte das Oliveiras para rezar, coisa que era muito habitual, era um lugar muito conhecido. O próprio Evangelho de hoje diz, que Judas conhecia muito bem o Monte das Oliveiras, porque Jesus vivia lá rezando, e é lá que ele é preso. É interessante que alguns pontos aqui, eles são, digamos, cruciais para que nós entendamos toda essa dinâmica da paixão do Senhor. Se nós lembramos, durante o tempo da Quaresma, muitas vezes nós escutávamos que os judeus viam Jesus para quererem matá-lo. E era de dia, Jesus estava no templo, à luz do sol. Mas então vem prendê-lo à noite. É claro que Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer, Jesus tendo aceitado a missão do Pai, ele mesmo se apresenta como Jesus, a quem estava sendo procurado, Mas é interessante ver o tamanho da covardia que na maioria das vezes acontece, coisa que até hoje se faz. Não é questão aqui de olharmos o horário de relógio, se é o horário manhã, tarde, mas a dinâmica do dia e da noite traz para nós muitas vezes que a luz do dia, a luz do Senhor, muitas vezes nós não cometemos tantos pecados assim. Nós deixamos muitas vezes para ser à noite, quando o nosso coração não está banhado pela luz do Senhor, mas está banhado pela maldade, está banhado pelas trevas, coisa que obscurece todo o nosso entendimento, confunde os nossos sentidos, confunde toda a nossa percepção daquilo que o Senhor traz, daquilo que o Senhor mostra. Jesus é levado para ser interrogado pelos sacerdotes. Anás e Caifás aqui representam toda a igreja, De uma certa maneira, quantas vezes a própria igreja ela não enxerga aquilo que acontece? Será que é assim? A igreja nossa, ela é santa. A igreja nossa, ela está desprovida de pecado porque o seu fundador é santo, é Jesus Cristo. Só que os seres humanos que fazem parte da igreja, isso é, todos nós, sem exceção, não somente os ministros ordenados, ou seja, o Papa, os bispos, os padres e diáconos, mas todos aqueles que, de uma certa maneira, acabam aí usando da própria instituição para cometer diversos delitos, eles também usam desse status. Muitas vezes fechar os olhos, principalmente a gente que está sempre à frente, quem é líder de pastoral, quem tem algum ministério dentro da igreja. Muitas vezes olhamos o irmão que sofre, olhamos o irmão que traz a verdade e não enxergamos. Aliás, a palavra verdade aqui, ela traz bastante significado. Quando nós olhamos para Pilatos, ele pergunta para Jesus o que é a verdade. Mas, na maioria das vezes, é uma questão que muitas vezes nós não enxergamos. Pilatos, ao perguntar o que é a verdade, ele, por não ter uma fé, os romanos não tinham, claro, a fé nas suas divindades, mas ele não era judeu, não praticava a religião judaica, ele também não esperava muito essa questão de Messias, como os judeus esperam até hoje. Pilatos tinha aí o seu propósito, o seu trabalho, tanto que Pilatos só vai se envolver depois.
O primeiro julgamento quem vai fazer são Anás e Caifás e os sacerdotes daquele ano, que já, claro, tinham tramado a morte de Jesus e estavam ali fazendo um teatro para o inevitável. Eles levam Jesus, dão conhecimento a Pilatos pela manhã da situação, e Pilatos recebe um grande problemão na sua mão, né? Uma revolta estava para se iniciar. Pilatos olha tudo aquilo e quer encontrar uma maneira de libertar Jesus. Colocaram Pilatos, vamos dizer, entre a cruz e a espada, né? Colocaram ele aí numa saia justa, e ele quis usar até mesmo do costume da época para libertar Jesus, porque ele realmente não encontrava nada, sabia que aquilo era tudo por inveja, por ciúme, mas ele também é ganhado pelo poder. Quando esses mesmos homens rejeitam a realeza de Jesus e deposita a sua esperança em César. César era o imperador romano, o rei romano. Então, eu depositar a minha esperança em um homem e deixar a minha esperança em Jesus para lá, significa abrir mão de tudo aquilo que ele nos mostra. Jesus se torna, então, o servo que sofre. Aquela primeira leitura que nós ouvimos hoje do profeta Isaías, traz para nós, é uma leitura muito bonita, muito longa, mas traz para nós muita espiritualidade. O Senhor que foi ferido, desfigurado, menosprezado, todos aqueles fatos, né? A coroa de espinhos, o bastão, o manto vermelho, quiseram coroar Jesus, mas não como uma realeza, mas como uma caricatura. Jesus então passava para todos ali uma impressão de alguém que não tinha crédito nenhum, perdeu toda a sua dignidade, perdeu toda a sua humanidade. É claro que a crucificação na época era algo reservado para os piores, só que o sofrimento de Cristo até esse extremo foi algo para a revelação, foi algo na obediência a Deus, como diz a segunda leitura na carta aos Hebreus. Provado em tudo, exceto no pecado, permaneceu firme, permaneceu estável, aceitou todo o julgamento. Aliás, tudo que Jesus sofreu, todo este caminho que nós meditamos na Via Sacra, é um caminho de profunda espiritualidade em cada momento, em cada passo, em cada gesto, oferecer a Deus, sendo quem é. Jesus caminha, é condenado, na votação escolhem Barrabás. Pilatos apresenta Barrabás como um dos piores, é claro, né, em primeiro momento acreditando que entre Jesus e Barrabás a multidão não iria querer algum zelota que sairia aí fazendo revolta, poderia matar, poderia fazer qualquer coisa. E quando a multidão escolhe Barrabás, a multidão então abre mão daquilo que é de mais precioso. Pilatos, é claro, dentro de uma saia justa, acaba se omitindo também, né? Não podemos dizer isso. Pilatos não é inocente na história, né? Neste evangelho não diz, mas no evangelho que nós ouvimos no domingo, mostrava que Pilatos até lavou as mãos, né? Quantas vezes a gente lava as mãos e não insiste na verdade que nós defendemos? E Jesus percorre todo este caminho e é crucificado. E todo momento é por amor. O amor de Jesus, então, ele é tragado até o último momento, onde, antes mesmo de terminar, de findar momentaneamente a vida do Senhor, ele tem como gesto último deixar para nós, na igreja, o maior presente que ele poderia deixar, que é a sua mãe, a Virgem das Dores. Maria, dada como mãe da igreja, mãe da humanidade, diante de João, o apóstolo que Jesus amava, o único que permaneceu firme até o final, já que nós sabemos que além de Judas, que tenha sido traidor, e Pedro, que nega ao Senhor 3 vezes, os demais apóstolos todos fogem.
João permanece firme, sendo, claro, o mais jovem, o mais confiante. João, como a igreja, o apóstolo, representa a igreja agora nascida de novo, no sangue do Cordeiro que é derramado com essa lança que transpassa o coração de Jesus e de que sai sangue e água. O sangue representando a Eucaristia que nós recebemos e a água do santo batismo, que faz com que nós sejamos pertencentes a essa igreja. Jesus dá a sua vida por mim, dá a sua vida por você que ouve hoje essa reflexão. Jesus, neste dia, convida-nos a um momento penitencial, momento de jejum, abstinência, mas também de adoração. Adoração da cruz, que é o símbolo da nossa adoração, que é o símbolo da nossa salvação. Claro que nós não pregamos o Cristo crucificado, nós não adoramos o Cristo morto, né? Mas nós adoramos o Cristo ressuscitado. A cruz é o símbolo, é a porta da entrada para a vida eterna. A cruz, então, se torna para nós aquilo que, em cada ferida, em cada golpe, em cada gota de sangue, surge o oásis da misericórdia, surge a fonte inesgotável do amor para conosco. Jesus, ao dar sua vida, entrega tudo. Deus entrega tudo para a nossa salvação. Esse foi o preço do nosso resgate. Jesus se torna então agora o novo Adão, que na árvore da cruz, não aquela árvore que Adão comera o fruto, mas na árvore da cruz dá agora a vida e faz com que nós tenhamos novamente a possibilidade de voltar. Não podemos parar, por fim, irmãos, para concluir, não podemos parar hoje. Essa celebração, depois da oração sobre o povo, no final, ela vai terminar só amanhã, com a liturgia da Vigília Pascal. Nós não podemos parar no hoje, que é quando sepultamos o Senhor. Nós não podemos esperar somente que Jesus fique num túmulo fechado, mas nós devemos ainda permanecer e exaltar na grande ressurreição que há de vir. Que esses dias sejam para nós fonte de espiritualidade e fonte de pertencer e permanecer no amor de Deus. Vamos pedir, então, que o Senhor, chagado, transpassado, morto, por amor, que Ele nos faça assumir, então, a nossa cruz, os nossos sofrimentos, e que nos faça cada dia mais morrer para o nosso pecado, mas despertar para a verdade, não escolhendo os Barrabás da vida, não escolhendo o César da vida, mas o contemplemos como o Rei que é o Rei que está no trono da cruz para nos dar a salvação. Vamos rezar?
Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo, Dom Moacir Silva, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da sua graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos.
Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornai fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que estava disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integralidade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, pelos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja. Que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, para que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam. Que a vossa graça se consolidem por toda a terra, a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome. Abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, seja quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Este é o momento da adoração da cruz. Convido você agora a olhar para a cruz e fazer a sua adoração. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei. O que mais pude eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão.
eu te exaltei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida
Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.